O silêncio da noite foi quebrado pelo suave rangido da porta do quarto. Meus olhos se abriram de repente, fixos no teto escuro enquanto meu coração acelerava. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Lentamente, virei minha cabeça para o lado, meus olhos se ajustando à penumbra. E lá estava ela. A boneca de porcelana que minha filha tanto amava, sentada na cadeira de balanço no canto do quarto. Seus olhos vítreos brilhavam com uma luz própria, um sorriso pintado congelado em seu rosto pálido. Mas ela não deveria estar ali. Eu a tinha guardado no sótão há semanas, depois que as coisas estranhas começaram a acontecer. Meu corpo inteiro ficou tenso, incapaz de se mover enquanto observava a cadeira começar a balançar suavemente. Para frente e para trás. Para frente e para trás. O rangido rítmico ecoava pelo quarto silencioso como um sussurro macabro. A origem daquela boneca sempre foi um mistério. Minha filha a encontrou em um brechó antigo da cidade, escondida entre pilhas de roupas empoeiradas e bugigangas esquecidas. Seus olhos brilharam de alegria quando a viu, implorando para levá-la para casa. Eu deveria ter dito não. Nas semanas seguintes, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar durante a noite. Sussurros ecoavam pelos corredores vazios. E então, as pessoas começaram a desaparecer. Primeiro foi o carteiro. Depois, a vizinha idosa. Um a um, rostos familiares simplesmente se desvaneceram, como se tivessem sido apagados da existência. E a única coisa em comum era a proximidade com nossa casa, com a boneca. Tentei me livrar dela. Joguei-a fora, queimei-a, até mesmo a enterrei no quintal. Mas ela sempre voltava, intacta e sorridente, como se zombasse dos meus esforços inúteis. Minha filha parecia não notar nada de errado. Ela brincava com a boneca por horas, sussurrando segredos em seu ouvido de porcelana. Às vezes eu jurava que a boneca sussurrava de volta. A cadeira parou de balançar abruptamente. Meus músculos se contraíram, prontos para fugir, mas meu corpo se recusava a obedecer. O ar ficou pesado, carregado de uma energia sinistra que fazia meus pelos se arrepiarem. Lentamente, dolorosamente, a cabeça da boneca começou a girar em minha direção. O rangido da porcelana ecoava como gritos distorcidos. Seus olhos vazios encontraram os meus e senti como se estivesse sendo sugado para um abismo sem fim. Flashes de memórias que não eram minhas invadiram minha mente. Rituais antigos em florestas escuras, sacrifícios sangrentos em altares de pedra. E no centro de tudo, a boneca, observando com seu sorriso eterno, enquanto almas eram arrancadas de corpos agonizantes. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minha garganta estava seca, meus pulmões vazios. A escuridão começou a se fechar ao meu redor, engolindo tudo exceto aqueles olhos brilhantes. Um riso infantil ecoou pelo quarto, arrepiante em sua inocência. Minha filha apareceu na porta, seus olhos vidrados e um sorriso vazio no rosto. "Ela quer brincar com você, papai", ela disse com uma voz que não era sua. A boneca se virou para ela, estendendo os braços de porcelana em um convite silencioso. Minha filha caminhou em sua direção, como se estivesse em transe, cada passo ecoando como um prego sendo martelado em meu caixão. Desesperado, lutei contra a paralisia que me prendia. Meus dedos se contraíram, minhas pernas tremeram. Com um esforço sobre-humano, consegui me sentar na cama, ofegante e suando frio. "Corra!" gritei para minha filha, minha voz rouca e quebrada. Mas ela não me ouviu. Ou talvez não quisesse ouvir. A boneca saltou da cadeira com uma agilidade impossível para um objeto inanimado. Seus movimentos eram fluidos, quase graciosos em sua monstruosidade. Ela agarrou a mão de minha filha e as duas começaram a dançar em círculos, girando cada vez mais rápido. O quarto começou a se distorcer ao redor delas. As paredes derretiam. O teto se dissolvia em sombras. Realidade e pesadelo se fundiam em um turbilhão de horror.
consegui me levantar, cambaleando em direção a elas. Mas quanto mais eu me aproximava, mais distantes elas pareciam. O riso de minha filha se misturava com o rangido da porcelana, criando uma sinfonia macabra que reverberava em meus ossos. "Por favor", implorei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Deixe-a ir. Leve-me no lugar dela." A dança parou abruptamente. A boneca virou sua cabeça em um ângulo impossível, seus olhos fixos em mim. Por um momento, vi algo além do vazio, uma fome antiga e insaciável. "Papai!" minha filha gritou, finalmente parecendo despertar do transe. Ela tentou soltar sua mão da boneca, mas os dedos de porcelana a agarravam como garras. Saltei em direção a elas, determinado a arrancar minha filha daquele pesadelo. Mas no momento em que meus dedos tocaram o vestido da boneca, o mundo explodiu em luz e escuridão. Quando abri os olhos novamente, estava sozinho no quarto. A cadeira de balanço estava vazia. Não havia sinal da boneca ou de minha filha. O silêncio era ensurdecedor. Dias se passaram, semanas. A polícia veio e foi embora. Cartazes com o rosto sorridente de minha filha cobriam as paredes da cidade. Mas eu sabia que eles nunca a encontrariam. À noite, quando a casa ficava quieta demais, eu podia ouvir risos distantes e o suave rangido de porcelana. E às vezes, no canto do meu olho, eu via um flash de um vestido branco e um sorriso pintado. Eu deveria ter contado a verdade. Sobre os desaparecimentos, sobre os sussurros na noite. Mas quem acreditaria? Quem poderia compreender o horror que se escondia por trás daqueles olhos de vidro? Então eu espero. E procuro. Vasculho cada brechó, cada loja de antiguidades. Porque sei que um dia, em algum lugar, vou encontrá-la novamente. A boneca que roubou minha filha. E quando esse dia chegar, estarei pronto. Mas às vezes, nas horas mais escuras da noite, me pergunto: será que serei forte o suficiente para enfrentá-la? Ou será que, no final, também sucumbirei ao seu chamado irresistível? O telefone toca, me arrancando de meus pensamentos sombrios. Com mãos trêmulas, atendo. "Alô?" Minha voz sai rouca, quebrada pelo tempo e pelo desespero. Por um momento há apenas silêncio do outro lado. E então, uma voz infantil, dolorosamente familiar. "Papai, estou com saudades. Você vem brincar comigo?" Meu coração para. O mundo ao meu redor desaparece. Tudo que resta é aquela voz, aquela promessa impossível. "Onde você está, querida?" Pergunto, mal conseguindo conter o tremor em minha voz. Uma risada suave ecoa pela linha. "Estou aqui, papai, com ela. Ela diz que você pode se juntar a nós, basta dizer sim." Fecho os olhos, sentindo o peso de uma decisão impossível sobre meus ombros. Parte de mim sabe que isso é uma armadilha, que a voz do outro lado da linha não é realmente minha filha. Mas outra parte, a parte desesperada e quebrada pelo luto, quer acreditar. "Sim", sussurro, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. "Sim, eu vou." O mundo ao meu redor começa a se dissolver. As paredes derretem, o chão desaparece sob meus pés. E no centro de tudo, vejo um par de olhos brilhantes e um sorriso pintado. A última coisa que ouço antes de ser engolido pela escuridão é o suave rangido de porcelana e o riso de uma criança. Talvez, no final, todos nós sejamos apenas bonecos nas mãos de forças que não compreendemos, dançando nossa dança macabra até que as cordas se rompam e caíamos no abismo. Mas pelo menos agora, no vazio entre os mundos, não estou mais sozinho. E isso, por mais terrível que seja, é um consolo sombrio na eternidade que me aguarda.